Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar de tecnologia da Viave. Meu nome é Inês Braga, sou do Marketing do Brasil aqui da Viave e peço para que vocês, todas as perguntas que vocês precisem fazer, vocês utilizem o menu Question e que elas serão todas respondidas no final da apresentação pelo Luiz Couto. Como vocês estão vendo aí, hoje a gente vai estar falando sobre a análise de espectro óptico nas novas redes de transmissão. O Luiz Felipe Couto, ele é especialista de fibra ótica da Viave, e agora eu deixo vocês com eles e espero que tenham todos um ótimo webinar. Beleza, obrigado, Ni. Bom dia, pessoal. Como a Inês estava falando, meu nome é Luiz Felipe Couto, trabalho aqui na Viave já há alguns anos com a parte de fibras ópticas. Estou responsável por cobrir a região da América do Sul e principalmente na parte de pré-venda de fibras ópticas. Então, a gente, umas semanas atrás, a gente já falou sobre FTTX, né, sobre melhores práticas para GPON e tudo mais. E hoje a gente vai estar cobrindo outra área da parte do nosso portfólio óptico, que é a parte dos OSAs, dos analisadores de espectro óptico. Tá? Então, a gente vai fazer uma breve apresentação sobre os diferentes modelos, as diferentes tecnologias e os diferentes modelos de OSA que são necessários para cada tecnologia. Como a Enise mesmo falou, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem fazer aí no chat, que ao final da apresentação a gente vai tentar ler todas as perguntas e responder na medida do possível aí para vocês, tá ok? Beleza, pessoal, então vamos lá. Deixa eu só mudar de tela aqui. Então vamos lá, vamos começar do começo. Medindo sinais com uma polarização única, tá? E sem ROEDMs. Quer dizer, são aqueles sinais, aqueles tipos de rede mais tradicionais, né? Uma rede que era ponta a ponta, ou seja, você tinha o seu TX em um ponto A fixo, e esse TX chegava em um ponto B também fixo lá no seu RX. Tá? No meio do caminho a gente podia ter vários amplificadores, mas no final das contas a fibra saía de A e chegava em B. Então todos os canais que estavam em A iam inevitavelmente chegar em B. Tá? Então esse é o tipo de rede mais clássica, vamos colocar assim. O que a gente media nesse tipo de rede? O que a gente mede, né? Existe esse tipo de rede até hoje. O que a gente mede nesse tipo de rede? O básico, os níveis de potência, para a gente ver se os canais estão com uma distribuição correta da potência deles, né? A gente verifica o comprimento de onda central, né? E o espaçamento dos canais, verificando ali se tem algum tipo de crosstalk entre os canais estão no seu comprimento de onda central correto. A gente também analisa a potência total do espectro como um todo, para verificar se não está ultrapassando os limites aí de aproximadamente 17 dBm, tá? Se a gente ultrapassar esses limites, a gente pode gerar alguns problemas que são difíceis de ser tratados, que são gerando efeitos não lineares, enfim. Bom, não vamos entrar nesse mérito da questão, mas a gente vai prestar atenção na potência total do espectro também. E no final das contas, mais importante aí das verificações com o analisador de espectro óptico é verificar a relação sinal-ruído, óptica, né, que é o nosso OSNR. Isso é, de longe, o mais importante, o maior uso do nosso equipamento OSA, tá? Então, a gente vai estar falando um pouco sobre isso aí e vamos lá. Bom, uma coisa que vale a pena ressaltar é que na nossa rede, como mencionado antes, nós temos no meio da rede alguns amplificadores ópticos. Tá? O objetivo desse amplificador é bem direto, amplificar o sinal, ou seja, ele pega um sinal que já foi degradado e renova essa potência degradada para um novo nível de potência, ou seja, ele aumenta a potência que chegou nele para poder para fazer com que chegue no final das contas lá no receptor uma potência com a qual esse receptor consiga trabalhar. Beleza. O único problema
é que os amplificadores, quando eles fazem o seu trabalho de amplificar, eles não amplificam somente o sinal, mas também o ruído. Tá? Então, além do amplificador amplificar sinal e ruído, esse amplificador ele tem o que a gente chama de figura de ruído. Ou seja, ele adiciona um pouco de ruído nesse sinal amplificado. Então, todas as vezes que o nosso sinal passar por um amplificador, esse sinal vai sofrer uma mudança na sua relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído, como o próprio nome já diz, é a relação entre o sinal e o ruído. Né? Quanto maior essa relação, melhor, porque o sinal sobre ruído, né, vai dar um valor para a gente, né? Sinal dividido por ruído. Né? Agora, quanto pior essa relação, maior vai ser o impacto na nossa transmissão, na nossa rede. Tá? Então, o que eu quero mostrar com esse gráfico é que, uma vez que a gente saia com uma relação sinal-ruído ótima, ao passar pelos nossos amplificadores, essa relação sinal-ruído vai automaticamente se degradar. Tá? Então, por isso que a gente tem que medir a relação sinal-ruído em todos os pontos da rede e verificar se a gente efetivamente vai conseguir chegar de um determinado ponto a um outro determinado ponto, e sabendo que a gente não pode colocar infinitos amplificadores na nossa rede por conta desse problema da degradação da relação sinal-ruído. Tá ok? Bom, vamos lá. Muita gente fala que eu não preciso de OSA porque o meu sistema ele já me mostra todas as informações que eu preciso, me mostra potência, me mostra amplificação, me mostra tudo. Mais ou menos. Tá? Tem coisas que os elementos da rede eles não reportam. Tá? E aqui eu listei algumas delas. Pode ser que algum elemento algum sistema mais novo esteja reportando algumas dessas características, mas eu tenho para mim que não todas. Tá? Vamos lá. O que os elementos de rede eles não reportam? Primeiro, não reportam piso de ruído e nem qualquer alteração desse piso de ruído. Tá? Você não tem acesso ao espectro. Você não tem acesso, então, à informação do piso de ruído. Tá? Os elementos de rede eles não vão reportar nenhuma mudança na potência de cada canal individual. Tá? Por exemplo, um amplificador pode, de alguma maneira, estar amplificando de maneira diferente cada canal, e isso você não vai ter controle nenhum sobre isso. Quer dizer, você não vai conseguir ver isso através do seu sistema. Vai precisar de um analisador de espectro óptico, um OSA. Tá? Também não apresenta nenhum problema de tilt. Eu vou falar o que é tilt no próximo slide. Tá? Os sistemas de rede, eles não apresentam esse tipo de informação. Nem também nenhuma mudança no espectro em relação ao tempo. Por exemplo, se você tiver alguma coisa que esteja gerando algum problema, se você está tendo alguma degradação no seu espectro, estou falando a nível de espectro, o sistema ele também, isso para ele é transparente, ele não vai ver essa mudança, você não vai ter como relatar essa mudança em relação ao tempo. Tá? Mesma coisa, desvios nas frequências centrais dos canais. Tá? Por exemplo, você também não consegue visualizar com o sistema que o seu canal X ele está desviando de frequência em relação ao tempo também, ou está instável aquela frequência central ali. Isso também você não consegue ver com sistemas da rede. Nem nenhum tipo de ganho de saída do amplificador, você sabe quanto que o amplificador tem de ganho, mas você não sabe quanto efetivamente saiu daquele amplificador ali em relação à potência. Outra coisa que você também não sabe são algumas mudanças no nível tanto do sinal quanto do ruído, que são ocasionadas por conta da adição de canais novos. Então, se você tem o X canais, adicionei mais Y canais, tudo aquilo vai mudar. Todo aquele balanceamento que foi feito antes, ele vai ser alterado. Porque com adição e remoção de canais, você altera o nível de ruído. O piso do ruído é alterado. Tá? Então, isso também o sistema não mostra. E, por final, o mais importante, OSNR. A maioria dos sistemas não mostram a relação sinal-ruído correta dos sistemas de rede. Tá? Então, alguns sistemas, sim,
tem algumas dessas informações, principalmente os mais novos, tá? Mas muitos não apresentam nenhuma dessas informações, tá? Então, para ter acesso a esse tipo de informação, todas aquelas informações, a gente vai precisar de um OSA, de um analisador de espectro óptico. Bom, falei para vocês que eu ia falar o que é tilt e o que é ganho, tá? Então, ganho, basicamente, é simples, né? É praticamente o ganho do seu amplificador. O que é o ganho? É o quanto de potência que o seu amplificador vai dar a mais para aquele canal em específico. Tá? Então, a gente está falando de canais individuais. Então, o seu canal passa pelo amplificador, ele tem um ganho, simples. Agora, o que é tilt? Tilt é o seguinte, bom, antes de qualquer coisa, todos os canais, eles deveriam apresentar o mesmo nível de amplitude ali, a mesma potência, tá? Então, você deveria ter canais, se você passasse uma linha sobre os picos de todos os canais, essa linha ela tem que ser o mais reta possível, tá? Se por um acaso você traçar essa linha, ela estiver pendendo para um lado ou para o outro, isso é o tilt. Então, o tilt é justamente essa diferença entre as potências dos canais, tá? Como mencionei agora há pouco, se eu adiciono canais ou removo canais do meu espectro, o meu tilt e o meu ganho podem ser afetados, tá? Então, isso tem que ficar de olho. Mais uma vez, os elementos de rede não reportam esse tipo de informação, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente ainda está falando de OSA como um todo, mas a abordagem era sobre uma rede que eu chamei de clássica lá no início, ou seja, redes que são ponto a ponto, vamos colocar assim, são fixas, sai do ponto A, chega no ponto B, todos os canais do ponto A vão chegar no ponto B e vice-versa, tá? Não tem nenhum tipo de dinamização dessa rede. Então, o que a gente vai testar nesse tipo de rede, tá? Vamos lá, a gente vai testar de cada transmissor, de cada transponder, a gente vai testar a potência de saída, né, a potência de lançamento desse transponder, ver se ele está no comprimento de onda correto, tá? E ver se essa frequência central, esse comprimento de onda central, não está desviando, ou seja, analisar sobre um período de tempo se esse transponder está mantendo aquela frequência central estável. Beleza. Então, isso é uma análise individual de cada canal. Depois, a gente vai jogar esses canais no MUX e a gente vai ver o MUX, a saída do MUX. O que a gente vai ver? A perda de inserção desse MUX, né, qual o impacto desse MUX nos canais e o impacto dessa mistura dos canais, né, nas próprias amplitudes dos canais. A gente vai verificar se existe crosstalk, tá? Se a gente está tendo crosstalk entre os canais, e verificar o que a gente chama de potência total, que é a potência colorida, né? Então a gente chama de a parte cinza é a parte que tem só os canais individuais, e a parte colorida é a mistura de todos eles. Isso é um termo, né? Bom, além disso, passando mais para frente na nossa rede, a gente vai chegar nos amplificadores. Então, nos amplificadores, a gente vai medir figura de ruído e OSNR, basicamente. Então, a gente vai ver qual que é a figura de ruído desse amplificador, se ela está dentro dos parâmetros especificados, tá? Porque pode ser que esse amplificador já esteja ruim, esteja apresentando uma figura de ruído muito, muito alta, e aí tem que ser verificado. Vai verificar também a relação sinal-ruído desse amplificador. Tá? Vamos verificar a potência de entrada e de saída, obviamente, e o ganho que está sendo apresentado por esse amplificador, beleza? Então a gente vai fazer isso para cada amplificador da nossa rede, tá? Analisando e caracterizando essa rede dessa maneira. No final das contas, a gente vai chegar ao nosso DMUX e aí a gente vai voltar a fazer aqueles testes, né? Vai verificar a perda de inserção do DMUX, verificar se esse DMUX está gerando algum tipo de crosstalk, se ele está fazendo o trabalho dele de maneira correta, e a potência total que chegou ali. Tá? Vamos verificar isso tudo
no nosso OSA. Por fim, a gente consegue analisar cada um dos receptores, verificando a potência que chegou e se a relação sinal-ruído ali está ok, beleza? Então, isso tudo a gente faz para caracterizar a nossa rede DWDM, beleza? Bom, então, esses são os testes. A maneira de testar uma rede assim é simples. Você tem o seu OSA, você vai praticamente conectar o seu OSA nas portas de monitoração. Cada elemento desse tem uma porta de monitoração, uma porta monitor, né? Você vai simplesmente conectar o seu OSA nessa porta. Essa porta ela splita um pedacinho do sinal que chega no o OSA consegue interpretar esse sinal e gera todas as informações que ele apresenta na tela dele, baseado nas informações que ele retira dessa porta monitor. Então, é super simples. Eu vou chegar, plugar o meu OSA ali, e não tem nada intrusivo, o sistema obviamente vai estar vivo, vai estar rodando. Você simplesmente vai plugar um OSA ali na sua porta monitor e ele não vai gerar nenhum impacto na sua rede. A sua medição não vai gerar nenhum impacto na sua transmissão, tá? Então, essa é a medição, vamos colocar padrão de OSA. A gente vai ver que existem outros tipos de medição logo em seguida, tá? Mas basicamente essa é a maneira de medir e aqui são aqui estão listadas os pontos que a gente vai medir, beleza? Bom, isso é medição, a medição mais simples, ou seja, medição em redes sem ROADM e em sinais que só tem um tipo de polarização. Então, esse é o jeito mais simples de medir. Agora a gente vai aumentar um pouco o nível de dificuldade. Agora a gente vai medir ainda sinais de polarização única, mas em redes ROADM, tá? Sinais de polarização única, eu vou colocar assim, a grosso modo falando, são sinais até 10 GB. Tá? Existem sinais 40, 100 GB também de polarização única, mas não são utilizados no mercado. Tá? Então, os sinais que são mais utilizados no mercado são os 100 GB, o pessoal chama de 100 GB coerente, que é um sinal duplamente polarizado. A gente vai ver isso mais para frente, tá? E qual o impacto disso nas medições. Mas, por enquanto, a gente está analisando os sinais simples, com uma polarização única, e agora a gente vai ver esses sinais em redes que têm ROADM. Então, só para chegar aqui, a única diferença, só para mostrar para vocês, a única diferença do que a gente mediu ali numa rede fixa para o que a gente vai medir numa rede que tem um ROADM é virtualmente nenhuma. Tudo que a gente mediu numa rede, a gente vai medir na outra. Só que esse carinha que está aqui no meio, esse ROADM, ele vai gerar alguns desafios para a gente. É isso que a gente vai ver daqui para frente, tá? Mas basicamente o que a gente vai medir, o que a gente está buscando, essa caracterização da rede, são as mesmas coisas nos mesmos pontos. A única coisa que a gente tem que incluir é a medição das mesmas características que a gente vê aqui no amplificador, a gente vai verificar no ROADM também, tá? E vai verificar se ele está roteando bem os canais. Mas isso aí a gente vai falar agora. Para que serve o ROADM? O que é o ROADM? Tá? O ROADM, ele para o pessoal que conhece de SDH, tá? Ele é um add and drop multiplex. O pessoal que manja de SDH sabe o que faz um add and drop. O que esse cara faz? O add and drop no SDH, o que ele vai fazer? Ele vai pegar tributários e vai, entre parênteses, entre aspas, rotear esses tributários para pontos diferentes. Então, ele vai manipular tributários e jogar esses tributários para outros lugares que não só a saída padrão. Tá? Bom, o ROADM ele faz exatamente a mesma coisa, só que para comprimentos de onda. Tá? Então, ele é um ADM multiplex óptico. Tá? Ele vai chavear os canais ópticos e vai mandar eles para as posições que vão ser determinadas. Tá? Vale ressaltar que os ROADMs geralmente possuem amplificadores já incluídos, tá? Então você vai ter o mesmo efeito de um amplificador
quando você mede um RODM também, tá? E geralmente também os RODMs possuem um controle automático de potência, tá? Então eles já ajustam direitinho essa potência, tá? Agora, o que os RODMs não apresentam, como eu falei, é o OSNR. Você não consegue extrair informação de OSNR do sistema de um RODM. Bom, mas para que serve o meu RODM no final das contas? Bom, para gerar uma rede tipo essa. Antigamente, como a gente mostrou ali no início da apresentação, a gente tinha uma rede fixa, que saía de um ponto A, chegava no ponto B. Então, todos aqueles canais do ponto A iam chegar todos no ponto B. Então, isso era o que a gente tinha antigamente. O RODM entra para justamente dinamizar essa rede. Então, agora, com esse elemento, eu consigo mandar um canal de um ponto A, chegar num RODM, esse RODM está ligado numa rede, num ponto C, ou num ponto D, ou num ponto G, e esse canal que antigamente iria chegar somente até um ponto B, ele pode ir para qualquer outro ponto desse através do roteamento do RODM. E aí a gente colocando vários RODMs assim interligados, né, a gente tem esse tráfego de rede mesh que a gente consegue implementar. Então, virtualmente, de qualquer ponto eu consigo chegar a qualquer ponto com uma rede RODM. Essa é a grande vantagem, tá? E aí vem como o que o impacto dos RODMs na nossa medição é que esses RODMs eles têm filtros, obviamente, já implementados, e esses filtros que vão gerar essa dificuldade que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, tá? Bom, só para adiantar, como eu falei, o RODM, o que ele faz? Ele captura um canal e roteia esse canal. Qual é a única maneira que a gente tem para capturar um canal, vamos colocar assim? Única maneira, o canal em si é uma banda de frequência, tá? Então, a única maneira que eu tenho de extrair essa banda de frequência é usando um filtro passa-banda. Então, esse filtro ele vai apagar tudo que não seja aquela banda daquele canal e eu vou capturar esse canal e aí depois eu vou conseguir manipular e jogar ele para qualquer lugar. Porém, a maneira de fazer isso é através desse filtro, tá? Então, sabendo disso, vamos ver o impacto disso na nossa medição. Bom, antes de qualquer coisa, só para efeito de comparação, aqui está um sinal 10 GB numa rede sem RODM, tá? E aqui é a maneira com a qual o OSA padrão, o OSA clássico, né, ele trabalha. Então, o OSA, como que ele funciona? Ele vai pegar um ponto dos ombros do canal, aqui é o que a gente chama de... Aqui é o pico do canal, e aqui são os ombros do canal de cada lado aí. Um OSA padrão, o que ele faz? Ele vai pegar os ombros do canal e vai interpretar esses ombros como se fossem o piso de ruído. Porque, na verdade, se você prestar atenção aqui, o traço azul aqui é justamente o piso de ruído. E esse piso de ruído coincide com o ombro do canal, tá vendo? Então, se a análise for feita dessa maneira, a análise não está errada. Então, a gente vai ter aqui o OSA padrão, ele vai pegar a informação dos ombros do canal e vai comparar com o pico do canal, porque o pico do canal é o pico de sinal. Se eu tenho o pico de sinal e tenho o piso de ruído, eu consigo calcular a minha relação sinal-ruído, meu OSNR, beleza? Então é assim que um OSA normal trabalha. O problema é que quando a gente está trabalhando com redes RODM, por causa daquele filtro que eu mencionei do RODM, o meu piso de ruído não mais coincide com o ombro do canal, como a gente pode ver aqui nessa imagem. O meu ombro do canal agora está aqui, ó, né?
Porém, o piso de ruído está aqui dentro do canal. Se eu fizer aquela medição do slide anterior aqui, eu vou obter um valor errado de relação sinal-ruído. O que eu tenho que fazer, eu não posso mais, conclusão é, eu não posso mais medir pelo lado de fora do canal. Eu tenho que medir pelo lado de dentro do canal. E é daí que a gente tira o nome in-band, né? Então, o OSNR in-band é o OSNR verdadeiro medido aqui dentro do canal. Beleza? Vamos ver agora como que o OSA faz esse tipo de medição. Bom, a técnica que é utilizada pelos OSAs ROADM é o que a gente chama de OPS, que é Optical Polarization Splitting. O que ele vai fazer? Ele vai dividir esse canal por polarização. A gente sabe que um canal, um sinal, ele é algo polarizado. Independente do tipo de polarização que ele tem, ele é polarizado. Já o que é ruído é aleatório, é um sinal aleatório, não tem nenhuma polarização. Ou, em outras palavras, tem infinitas polarizações. Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter ali o nosso controlador de polarização e um divisor de polarização. O que esse carinha vai fazer? Ele vai, primeiro, escolher toda a parte que é aleatória e vai dividir da parte que é polarizada. Então, a gente consegue mandar com que o controlador de polarização, que antigamente era o que a gente chamava de esfera de Poincaré, a gente vai ver que esse cara separa o que é sinal não polarizado de sinal polarizado. Quando ele faz isso, a gente está efetivamente separando o ruído do sinal composto como um todo. Então, se a gente subtrai um do outro, a gente tem o que é sinal e a gente tem o que é ruído. Dessa maneira, a gente consegue, mais uma vez, calcular a relação sinal-ruído, dessa vez correta, sem ter que analisar por fora do canal, analisando dentro do canal. Então, fica mais ou menos assim. Como eu mencionei, né, os ROADMs, eles vão modificar o piso de ruído por causa dos filtros, tá? Se a gente medir antes e depois, a gente vai ver essa diferença com um OSA padrão. Mais uma vez, o que a gente tem que medir é isso e não isso, tá? Veja que aqui, se a gente fizer a análise pelos ombros do canal, a gente está medindo um OSNR, que é o OSNR out of band, tá? Esse OSNR aqui está errado, porque o ruído está aqui. O que a gente tem que medir é o in-band OSNR, que é esse carinha aqui, beleza? Aqui essa tela mostra de uma maneira mais animada, maneira mais fácil de entender. Então, só para mostrar para vocês, ó. Se a gente chegar aqui e medir sem a análise, se a gente medisse sem a análise de um ROADM, se não tivesse ROADM na nossa rede, e a gente medisse aqui, a gente ia obter esse espectro, tá? Então, se a gente pegar um OSA normal e pegar aqui os ombros dos canais, a gente ia obter uma relação sinal-ruído X aqui. Beleza. Agora, quando a gente passa pelo ROADM, o que acontece é que o ROADM ele vai filtrar esses canais, justamente para poder fazer o trabalho dele, tá? Quando a gente filtra esses canais, aqui estão esses filtros, né? Esses filtros roxos aqui. Quando a gente filtra esses canais, o espectro desce para o formato do filtro. Então você perde esse formato espectral que você tinha antes e você adotou o formato gerado pelo filtro do ROADM. Então agora, qualquer medição pelo lado de fora, como eu mostrei antes, está errada. A medição correta é a medição aqui dentro. Beleza? Esse é o que a gente chama de OSNR verdadeiro ou OSNR in-band, tá? Então, para redes ROADM, você precisa de um equipamento que funcione dessa maneira, tá? É diferente de um OSA padrão. Uma coisa importante é que, se você usar um OSA padrão para medir, a única coisa que você vai observar é que sua relação sinal-ruído está muito melhor depois que você colocou o seu ROADM, né? Porque você está usando o equipamento errado para medir isso. Você está medindo aqui.
está medindo desse jeito. E aí, o resultado que o OSA vai te fornecer é um OSNR muito melhor do que o que realmente é. Na verdade, esse aqui não é o seu OSNR. Seu OSNR é esse aqui, pequenininho. Então, tem que ficar muito atento. Bom, aqui também dá para ver isso. Essa tela aqui mostra a tela do próprio equipamento, tá? E aqui, esse equipamento está mostrando que em alguns canais, olha, aqui está o canal e aqui dentro ele mostra o piso de ruído, tá vendo? Olha como é que tá o piso de ruído aqui e aqui embaixo o piso de ruído por conta do filtro do RODM, tá vendo? Então, muito importante isso. Essa imagem aqui, especificamente, ela mostra a diferença entre o ruído medido corretamente, né, de maneira in-band, e o ruído medido fora de banda, que é o out of band, né? Então, a diferença pode chegar até 10 dB. Se você prestar atenção aqui, ó, esse pico aqui está uns 10 dB acima do que o aqui de baixo, ou seja, se eu fizesse uma medida de OSNR desse canal aqui sem o OSA correto, eu ia ter um OSNR que está 10 dB melhor do que o que ele realmente é. É bastante diferença. Então, essa aqui é a tela mesmo de resultados do próprio equipamento mostrando isso, tá? Então, as soluções da Viave para esse tipo de redes com RODM, são os OSAs 110R, todo OSA que tem R, né, R de RODM, ou o OSA 500RS. Tá? Essas são as soluções que a gente tem para medições em band em redes RODM. Tá beleza? Bom, isso finaliza a parte de medições em band de sinais com uma só polarização. Agora a gente vai entrar no outro desafio, aumentando um pouco mais o nível de dificuldade. Vamos falar de medir sinais PAL-MUX, ou seja, os sinais duplamente polarizados, que são basicamente conhecidos como os 100 GB coerente, né? Vamos colocar assim. Bom, então vamos falar um pouquinho desse tipo de sinal e quais são os desafios da medição desse sinal. Bom, mais uma vez, não tem nenhuma diferença entre o que a gente está procurando medir dos outros slides lá, das redes fixas, das redes de ODM. Basicamente, a gente vai medir as mesmas coisas, tá? Porém, existe uma diferença do sinal em si, tá? E para iniciar esse papo, vou mostrar para vocês aqui só uma comparação espectral de cada tipo de sinal, tá? Então aqui, ó, aqui do lado a gente vai ver que a gente tem um sinal de 2.5 GB, um sinal de 10 GB, um sinal de 40 GB e um sinal de 100 GB, cada um com a sua respectiva modulação aqui, tá? Vale ressaltar que esse DP significa dupla polarização, tá? Dual pole. E isso já é uma modulação, como a gente vai ver no próximo slide, que faz com que esse canal tenha uma largura de banda bem menor do que ele deveria ter. Como mostra aqui, se a gente tivesse um canal 100 GB com esse tipo de modulação, NRZ OOK, esse canal, ele ia ter mais de 200 GHz de banda. Aqui a gente consegue ver o limite de 50 GHz de banda, tá? Que é o mais utilizado, né? A grade de 50 GB, grade de 50 GHz, tá? Então, mesmo com a modulação, com o melhor tipo de modulação que a gente consegue utilizar hoje em dia, esse canal ele já cabe parcialmente dentro da grade de 50 GB. Então, para vocês verem a diferença da largura de banda dos canais. Então, ó, só mais uma informação aqui sobre justamente esse tipo de modulação. Aqui a gente tem alguns tipos de modulação e por que a gente está usando esse último aqui. Bom, vamos lá. Então, o tipo binário, as modulações binárias, a gente consegue, com esse tipo de modulação, que são o OAK, por exemplo, a gente consegue 1 bit por símbolo. Então,
tudo que a gente tiver de velocidade de transmissão vai ser convertido em baldes. Então, se eu tenho 10 GB bits por segundo, eu vou ter 10 gigabalde. Esse gigabalde ele está diretamente ligado com a largura da banda. Então, quanto maior isso aqui, maior a largura de banda a gente vai ter. Então, qual que é o meu objetivo? Bom, meu objetivo é aumentar a taxa sem aumentar essa informação. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver outros tipos de modulação. Então, eu tenho outro tipo de modulação, por exemplo, aqui de 4 fases, onde eu tenho 2 bits por símbolo. Tá? E aí eu consigo dividir essa largura de banda, diminuir a largura de banda, mesmo aumentando a minha taxa de transmissão. Tá? Por fim, a modulação de dual pol, né, ou pol mux, que o pessoal chama, o que a gente faz? A gente utiliza essa mesma modulação, que é PSK, tá? Só que a gente adiciona uma outra informação nela, a gente adiciona polarização. Então a gente vai ter a DPX. Polarização. Então a gente tem, além da modulação dos bits por símbolo, a gente vai ter a polarização ortogonal aqui. Então eu vou ter um sinal indo em paralelo, um sinal indo de maneira perpendicular, tá? A algum eixo. Então essa é a jogada, tá? Para a gente obter aquela banda, aquela largura de banda, que já não é pequena, tá? Então, mesmo assim, mesmo com essa jogada da modulação, a gente ainda em 100 GB tem um overlap natural dos canais. Tá? Então, como a gente viu, o 100 GB ele ocupa um espaço maior do que aquela máscara de 50 GHz. Tá? E, sendo assim, a gente vai ter um overlap entre os canais. E aí, mais uma vez, a gente vai ter aquele problema de medir o OSNR correto. Então aqui a gente vai ver o in-band OSNR é o OSNR correto. Se a gente medir fora de banda, a gente vai ter um OSNR errado, que ele vai pegar aqui o ombro do canal, só que o ombro do canal não é o piso do ruído, o piso de ruído está lá embaixo. Então, na verdade, o resultado que ele vai me mostrar é o oposto. Tá? Ele vai me mostrar um resultado muito pior do que o que realmente é, se eu fizer esse tipo de medição em canais 100 GB vizinhos em uma grade de 50 GHz, tá? Se por um acaso eu não tiver esse canal aqui do meio, tranquilo, eu vou ter acesso ao piso de ruído e vou conseguir medir corretamente a minha relação sinal-ruído. Mas isso em uma rede onde não tenha RODM, porque quando a gente tem RODM, mais uma vez, lembra, a gente vai mascarar esse piso de ruído aqui com os filtros do RODM. Beleza? Bom, então, a gente viu que a gente tem que fazer a medição em band, porque a fora de banda, a out of band, não funciona. Beleza. Primeira coisa que a gente vai pensar é, vamos usar a mesma técnica que foi utilizada lá no RODM, certo? Bom, aí que a gente vai ver que a gente vai ter um problema. Por quê? Nos sinais POL-MUX, justamente como o próprio nome já diz, a gente tem mais de uma polarização. A gente tem uma multiplexação de polarização. Tá? Então, a gente tem 2 tipos de polarização no nosso canal. Tá? Basicamente, como que o nosso método funcionava? Dividia através da polarização sinal de ruído. O problema é que agora eu tenho 2 polarizações, eu não consigo mais fazer essa divisão. Tá? Então, é impossível fazer a análise utilizando a análise do espectro utilizando a mesma técnica que a gente utilizou lá para o RODM. Infelizmente, não vai rolar utilizar aquela técnica OPS aqui. Então, a gente volta a estaca zero. Como que a gente vai medir 100 GB
numa rede RODM, enfim. Bom, e aí esse é o desafio atual, tá? Então, assim, para resumir, tá? Os sistemas DWM 100 GB ou qualquer taxa acima disso, já utilizam todos os parâmetros físicos que a gente poderia utilizar para fazer alguma codificação desse sinal. Então, já utiliza frequência, amplitude, fase e agora até o estado de polarização desses canais. Então, não sobra nenhum parâmetro físico que esteja independente para a gente utilizar para fazer essa análise espectral, tá? Outro problema é a largura espectral desse 100 GB, como a gente mostrou, ela é maior do que a grade, ou seja, a gente, por isso, tem que fazer análise do OSNR em band, porém, esse formato do canal é fortemente afetado pelo RODM, pelos filtros do RODM, e por quantos RODM a gente passou. Então, a gente não consegue fazer uma análise espectral e, baseado na análise espectral, tirar a informação de OSNR, porque o formato desse espectro não é coerente com a realidade, por causa dos filtros do RODM. Ou seja, ainda não é possível fazer nenhuma análise que seja em serviço e em band, ou seja, o OSNR verdadeiro dentro do canal, que funcione 100% em redes RODM. A maioria das redes, assim, a enorme maioria das redes hoje em dia utiliza RODM. Mesmo que às vezes você nem saiba, muito provavelmente você está utilizando o RODM na sua rede. Então, se eu não tiver uma solução que vá servir para mim, que eu consiga medir em serviço, ou seja, sem ter que desligar meus canais, como a gente vai ver aqui nos próximos slides, e que não meça para mim em band, ou seja, não meça dentro do canal o valor verdadeiro, ele não vai funcionar 100% na minha rede RODM, tá? Então, isso é importante, ainda não existe. Só a efeito de comentário, a Viave vai lançar agora em final de maio, junho, início de junho, o OSA, que funciona exatamente 100% em qualquer tipo de rede, seja ela RODM, não RODM, seja ela PalmMux ou polarização única, enfim, independente da modulação, independente da taxa de transmissão, a gente está lançando agora no meio do ano essa solução, essa nova solução, tá? Eu ainda não vou apresentar sobre ela, mas assim que a gente tiver a solução já finalizada, testada e aprovada, a gente vai ter a apresentação e aí a gente vai lançar um outro WebEx para apresentar essa solução única, tá? Bom, então, como ainda não existe nenhuma solução que funcione em service e em band 100% em redes RODM, o que a gente vai ter como um método paliativo para medir OSNR em redes 100 GB hoje em dia é o que a gente chama de método on-off, tá? Como funciona esse método on-off? Vou mostrar para vocês de maneira bem rápida aqui. Aqui vai estar uma tela do OSA, onde você vai escolher o método OSNR, né, que é o on-off OSNR, beleza? O que é esse método? Esse método, ele consiste de 2 passos, tá? Eu não gosto de falar que esse método é uma solução efetiva, porque, como o próprio nome já diz, on-off, a gente tem que apagar os canais para poder utilizar esse método. Então, esse método, eu vou ter que utilizar ele de 2 maneiras, ou em canais que eu não esteja utilizando para transmitir sinal, só para testar ali o caminho e tudo mais, ou na instalação do serviço, quando eu ainda não tenho cliente, estou instalando o serviço, eu faço aí um comissionamento dos meus canais, faço uma caracterização e aí nesse momento eu posso desligar e ligar canal quanto eu quiser, tá? Ou numa última opção, numa janela de manutenção, onde a gente possa desligar todos os canais, o que é difícil de acontecer, a gente sabe, mas como eu falei, isso não é uma solução final, isso é uma solução paliativa,
Tá? Bom, mas vamos lá, como funciona esse método, né? Esse método, na verdade, ele consiste do seguinte: primeiro, a gente vai ligar todos os canais, a gente vai medir normalmente, e com isso a gente vai ter a potência de pico de todos os canais, de cada um dos canais em particular. Depois, a gente vai desligar os canais um a um ou em grupos, a gente vai ver como, tá? E aí, quando a gente desliga o canal, o que o nosso OSA vai conseguir captar de informação? Piso de ruído, e com isso ele vai conseguir calcular o ASNR. Então funciona mais ou menos assim. Aqui está o meu espectro, eu tenho alguns canais 10 GB e eu tenho 3 canais 100 GB que são vizinhos aqui, tá? Como a gente consegue ver. Então, num primeiro momento, eu vou selecionar aqui, pegar a referência, né, ou seja, pegar o pico dos canais, e a gente vai observar que toda a informação que é ruído e OSNR não está presente aqui, está tudo em zero, porque a gente ainda não tem essa informação. Beleza, então vou lá dar o meu start, ele vai capturar isso, beleza, e aí a gente vai para o próximo passo. O próximo passo a gente vai selecionar agora a aquisição do piso de ruído, e aí a gente vai selecionar alguns canais para apagar. Tá? Então, a gente vai apagar, no caso do nosso exemplo aqui, a gente apagou o canal 2, 3 e o canal 5. Tá? Para quê? Para a gente ter acesso a esse piso de ruído aqui. Quando eu apago o canal 2, 3 e 5, eu tenho acesso ao piso de ruído e ele é mostrado aqui na minha tabela, olha. E com isso, eu consigo calcular o OSNR, que também é mostrado aqui na tabela. Somente para os canais que foram desligados. Então, para eu conseguir a informação dos outros canais, eu preciso desligar esses outros canais também. Beleza? Então, essa é a maneira da qual o nosso on-off funciona, tá? Essa tela é só para mostrar, né, que agora eu tenho a medição em band, ou seja, a medição do ASNR verdadeiro, e aqui vai estar a minha informação. Conforme eu vou apagando os canais, eu vou obtendo essa informação, tá? Existe só um porém, é que esse apagar dos canais ele gera um impacto, tá? Ele vai gerar uma alteração na potência de inserção do seu amplificador quando você vai desligando esses canais e ligando eles novamente, tá? Então, assim, a gente tem que ter muita atenção, porque dependendo da quantidade de canais que a gente tem, existe uma quantidade máxima que a gente pode desligar por vez, que vai gerar um impacto mínimo nessa variação. Então, ó, aqui é uma tabelinha mais ou menos que a gente tem. Então, se eu tenho 4 canais, ó, já fica difícil até desligar um canal, porque com 4 canais, se eu desligar um canal, eu já tenho uma alteração de mais ou menos 1.2 dB, o que é muito, tá? Então, se eu tenho 8 canais, aí se eu desligo um canal por vez, aí eu vou ter uma alteração de 0.6. 40 canais, eu posso desligar até 5 canais por vez, tá? 80 canais, eu posso desligar até 8 canais por vez, e por aí vai, tá? Então, esse é o impacto que esse método tem na medição. Por fim, para resumir tudo, tá? Como eu falei para vocês, o método on-off, na minha opinião, ele não é um método final, ele é um método paliativo, até que saia esse OSA que eu mencionei anteriormente, que vai fazer essa medição normalmente, tá? Esse método, qual é o benefício dele? Bom, ele vai medir o ASNR correto, tá? Ele vai suportar qualquer tipo de modulação e qualquer tipo de sinal, sendo ele PAL-MUX, não sendo PAL-MUX, enfim. Não, isso é transparente para o equipamento. Ele suporta qualquer taxa também de transmissão. E o mais legal, ele funciona com qualquer OSA da Viave. Qualquer OSA da Viave, incluindo os mais antigos, ele vai funcionar. Porque esse on-off, o SNR, ele na verdade é um update de software, ele é gratuito. Você atualizou o software do seu equipamento antigo, ele vai ter acesso a esse software on-off. Então, qualquer OSA da Viave, né, até mesmo os mais antigos que estão com logo JSU ainda, sendo desses modelos aqui, ó, 110 ou 500, você pode atualizar que ele vai funcionar, tá? Qual é o problema? É um método intrusivo, porque eu tenho que desligar canal. Então, isso é muito difícil da gente fazer. Como eu falei, então, só vou poder utilizar ele fora de serviço ou em janela de manutenção. Tá?
Outro problema é que ele gera esse impacto no ruído que a gente mencionou, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso, desligar a quantidade de canais correspondente à quantidade de canais que eu tenho ativos, tá? Outra coisa é que em redes RODM, algumas vezes você vai ter que fazer uma alteração no seu RODM para que ele permita esse tipo de teste. Porque ao desligar o canal, às vezes o RODM ele bloqueia o piso de ruído desse canal que foi desligado. E aí você não tem acesso àquele piso de ruído, tá? Você vai ter que alterar essa self-blocking, essa função, beleza? Bom, final das contas, essa solução paliativa on-off, ela pode ser usada em laboratórios tranquilamente, em novas instalações tranquilamente. Eu estou lançando a rede, vou fazer o primeiro teste, posso utilizar, e em troubleshoot de canais desativados ou em janela de manutenção. Então, esse é o resumo dessa solução paliativa on-off, tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente chega ao fim aí, bem em cima da hora da nossa apresentação, e vamos abrir aí para as perguntas de vocês que estejam no chat aí, a gente vai tentar responder elas aí. Enise, você está por aqui? Oi, Luiz. Até agora a gente não recebeu nenhuma pergunta. Ah, beleza. Bom, pessoal, vocês podem escrever suas perguntas aí, caso exista alguma pergunta. De qualquer maneira, vocês vão receber essa apresentação, a Enise vai mandar para vocês após a apresentação, e vocês podem retornar o e-mail com as perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta aí que vocês não lembraram de fazer agora no chat, tá? De qualquer forma também, vocês podem entrar em contato comigo, com a Enise, a gente vai passar aqui, ela me passa qualquer tipo de informação que vocês pedirem aí, e a gente se coloca totalmente à disposição de vocês aí para esclarecer qualquer dúvida e qualquer questionamento que vocês tenham em relação a esse tema aí de hoje. Beleza? E eu peço também que ao final da apresentação vocês preencham um questionário que vocês vão receber, então, após esse questionário, vai ser já enviado para vocês em breve, toda a gravação, o material, e como o Luiz falou, se tiver alguma dúvida, vocês, por favor, entrem em contato com a gente, ou diretamente para o Luiz ou para mim também. Luiz, Oi. apareceu uma pergunta aqui, que está perguntando, pelo que vimos, o OSA 110M não pode ser usado em redes RODM, correto? Isso. Corretíssimo. O único problema é, muita gente não sabe disso e utiliza o 110M numa rede RODM. Tem gente que realmente nem sabe que tem RODM na rede. O que vai acontecer é que não existe nenhuma forma do equipamento te avisar que você está usando esse OSA numa rede RODM. Então, o que vai acontecer é que o resultado vai aparecer normalmente, só que o resultado que está aparecendo na tela é um resultado errado. Tá? Você vai estar tendo uma informação errada como resultado. Em redes RODM, não se pode usar, para obter o ASNR correto, não se pode usar o 110M, somente o 110R ou 500RS. Mas é isso mesmo. Tem uma outra pergunta. Com 100 GHz de espaçamento, 40 canais, não tem ombro no 10 GB. A medição outband fica correta? 10 ou 100? Bom, de qualquer forma, vou responder para todos. Se você tem um espaçamento de canais de 100 GHz entre os seus canais, se eles forem de 10 ou de 100 GB, não importa. Esse espaçamento de canal vai te dar acesso ao piso de ruído. E aí você vai conseguir fazer a medição, até mesmo com um 110M, de maneira correta. O único, porém, é que, se por um acaso, mesmo que seja 100 GHz de espaçamento de canais, né, na grade de 100 GB, se esses canais estão passando por um RODM, isso já não vale mais de nada, porque o filtro do RODM vai eliminar o nosso piso de ruído,
né? E aí a gente perde essa informação. E aí, mais uma vez, a gente volta a estaca zero. Não tem como obter essa informação se a gente passou por um ODM. Beleza? Então, se você não estiver passando por um ODM, a resposta é sim, você tem acesso ao piso de ruído, seja 10, seja 100 gigabits por segundo de transmissão. Mas, se está passando por um ODM, você não tem como utilizar essa informação. E aí, aqui volta aquele problema, não tem OSA ainda que vá conseguir fazer isso 100%. Beleza? Mais alguma pergunta, Ni? Não, acredito que são essas. Beleza. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de cada um de vocês aí. Muito obrigado aí por participar de mais um Webex aqui da Viave. E a gente aguarda vocês aí para os próximos Webex que a gente vai fazer durante essas próximas terças-feiras aí, certo, Ni? Isso. Eles estendem até maio, mas em breve vocês vão estar recebendo também a nova série. Mas a gente tem um webinar em março, abril e maio. A gente conta com a presença de todos vocês e tenham todos um bom dia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aí. Abraço.